O silêncio no estúdio era quase palpável, denso como o ar antes de uma tempestade de verão. As luzes brilhantes aqueciam o ambiente, mas um tipo diferente de calor emanava do centro do palco. A tensão pura de um embate político prestes a acontecer diante de milhões de espectadores ao redor do globo. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, figura experiente e controversa, um homem que já havia navegado por águas políticas turbulentas o suficiente para afundar uma frota inteira. Do outro, J.D. Vance, o senador americano em ascensão, com seu ar de intelectualismo combativo e a reputação de não recuar diante de um bom confronto verbal. A transmissão era ao vivo, parte de um fórum internacional de debates que prometia dissecar os rumos da política global. E todo mundo sabia que aquele encontro específico tinha potencial para faíscas. Lula ajeitou-se discretamente na poltrona de design moderno, um leve sorriso nos lábios que não alcançava totalmente seus olhos. Ele conhecia o jogo, sabia que para muitos ali, e assistindo de casa, ele era ou um herói dos trabalhadores ou um fantasma de um passado problemático. E Vance. Vance era o jovem leão, representando uma nova direita assertiva, ansioso para deixar sua marca, talvez até mesmo arrancar um pedaço de uma figura política do calibre de Lula. As câmeras robóticas e silenciosas deslizavam, capturando cada ângulo, cada microexpressão. O mediador, um jornalista renomado, com fama de imparcial, mas com um brilho de antecipação nos olhos, preparava-se para dar início ao que muitos esperavam ser o ponto alto da noite. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. A voz do mediador soou clara e firme nos alto-falantes e nos fones de ouvido espalhados pelo mundo. Temos a honra de continuar nossa discussão com dois convidados de peso: o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador dos Estados Unidos, J.D. Vance. As regras são simples: um debate franco, direto, sobre os temas mais prementes da atualidade. Os primeiros minutos transcorreram dentro do esperado. Perguntas sobre cooperação internacional, mudanças climáticas, o papel das nações emergentes. Lula respondeu com a tranquilidade de quem dominava os temas, citando dados, relembrando encontros diplomáticos, usando sua conhecida habilidade de transformar estatísticas áridas em narrativas com apelo popular. Vance, por sua vez, não perdia a oportunidade de inserir suas críticas, de forma velada no início, questionando a eficácia de certos acordos, a sinceridade de algumas potências, sempre com um floreio retórico que agradava sua base. A audiência no estúdio, composta por analistas, diplomatas e outros convidados, permanecia em silêncio respeitoso, mas a tensão era como uma corda de violino, esticada ao máximo. Foi então que Vance decidiu que o aquecimento havia durado o suficiente. Seus olhos, antes percorrendo o estúdio, fixaram-se em Lula com uma intensidade calculada. Ele se inclinou levemente para frente, um gesto que as câmeras capturaram em close-up, e o tom de sua voz mudou, adquirindo uma borda mais afiada, quase predatória. O mediador, sentindo a mudança de rumo, preparou-se para intervir se necessário, mas Vance já havia tomado as palavras. Presidente Lula, começou Vance, a formalidade em sua voz carregada de um subtexto desafiador. Admiro sua longa carreira política e sua resiliência de verdade. O senhor falou eloquentemente sobre a necessidade de um novo paradigma econômico global sobre justiça social. Mas muitos no meu país, e arrisco dizer que em outras nações desenvolvidas, olham para certas políticas e alianças do seu governo e veem, digamos, uma certa ambiguidade. Lula ouvia atentamente, o leve sorriso ainda presente, quase como uma máscara de serenidade. Ele sabia que aquilo era apenas o preâmbulo, a jogada de YouTube
como seus assessores mais jovens chamariam, estava prestes a acontecer. O momento do gotcha, a pergunta venenosa, embrulhada em falsa polidez. Vance continuou, sua voz ganhando volume, mas sem perder a articulação precisa. O senhor tem sido um crítico do que chama de hegemonia do dólar. Defende um fortalecimento dos BRICS, inclusive com discussões sobre moedas alternativas para o comércio internacional. Ao mesmo tempo, o Brasil busca manter relações pragmáticas com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Minha pergunta é direta, presidente. Essa busca por uma autonomia estratégica, como o senhor a define, não seria, na verdade, um cavalo de Troia para minar instituições financeiras e democráticas ocidentais, aproximando o Brasil de regimes que, francamente, não compartilham dos valores de liberdade e democracia que o Ocidente tanto preza? Como o senhor responde àqueles que veem nessas suas articulações uma ameaça velada, uma tentativa de reorganizar o poder global em detrimento dos seus parceiros tradicionais e em favor de outros interesses? O silêncio que se seguiu à pergunta de Vance foi ainda mais pesado do que o inicial. A pergunta era uma obra-prima da insinuação. Não era uma acusação direta de corrupção, nem um ataque pessoal chulo. Era mais sutil, mais perigoso. Pintava Lula como um líder dúbio, cujas políticas externas poderiam ter consequências nefastas para a ordem mundial estabelecida, aquela ordem da qual o público de Vance se considerava guardião. A câmera principal focou em Lula. O mundo prendeu a respiração. Nos bastidores, a equipe de Lula certamente estava em alerta máximo. Aquela era a pergunta que eles temiam, não pela sua complexidade, mas pela sua carga ideológica e pela forma como poderia ser distorcida pela mídia e pelos adversários. Qualquer resposta poderia ser uma armadilha. Se defendesse abertamente uma ruptura com o sistema atual, seria taxado de radical. Se moderasse demais o discurso, poderia desapontar sua própria base e parecer fraco ou incoerente. J.D. Vance recostou-se levemente na poltrona, um ar de triunfo contido em seu rosto. Ele havia lançado a isca. A bola estava no campo de Lula. Um leve brilho presunçoso surgiu em seus olhos. Ele olhou de soslaio para o mediador, depois de volta para Lula, como quem diz, e agora? As conexões de Vance com certos think tanks conservadores e com a elite financeira que via com desconfiança a ascensão de economias emergentes, como o Brasil, eram bem conhecidas. Aquela pergunta não nascera no vácuo. Era parte de uma narrativa maior, uma pressão constante sobre líderes do Sul global que ousavam desafiar o status quo. Lula permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Ele não desviou o olhar de Vance. Seus olhos, geralmente expressivos e calorosos, agora tinham uma dureza fria, analítica. Ele pegou o copo d'água sobre a pequena mesa ao seu lado, levou-o aos lábios e bebeu um gole demorado, tudo com uma calma que contrastava violentamente com a urgência da situação. O espectador mais atento poderia notar o quase imperceptível movimento de seus dedos sobre o braço da poltrona, a única manifestação externa da engrenagem de pensamentos que certamente girava a 1000 por hora em sua mente. Ele ponderou as palavras de Vance. Cavalo de Troia, ameaça velada, minar instituições. Eram termos fortes, calculados para provocar uma reação defensiva, talvez irritada. Lula, no entanto, era um animal político forjado em décadas de embates, desde as assembleias sindicais no ABC paulista até aos palácios presidenciais. E, sim, até mesmo nos tribunais e na prisão. A pressão era um ambiente conhecido, quase um combustível. Ele pousou o copo de volta na mesa com um clique suave, o único som no estúdio. O mundo assistia, em telas de celular, em televisões de tela plana, em auditórios universitários.
A internet fervilhava com comentários e apostas sobre como Lula responderia. Muitos esperavam uma longa explanação, uma defesa apaixonada, talvez um contra-ataque listando as hipocrisias do Ocidente. Em vez disso, Lula inclinou a cabeça levemente para o lado, um trejeito que lhe era característico. Um brilho diferente surgiu em seus olhos, não de raiva, mas de algo que se assemelhava a uma astúcia divertida, a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O quase imperceptível sorriso de antes, que parecia uma máscara, transformou-se em algo mais genuíno, mais enigmático. Ele olhou diretamente para Jododei Vance, um olhar que parecia atravessar o senador e alcançar aqueles que o haviam municiado com aquela pergunta. O silêncio esticou-se por mais um instante. Vance começou a parecer um pouco menos confiante. Uma leve sombra de incerteza cruzando seu rosto. Talvez a calma de Lula o estivesse desestabilizando mais do que qualquer explosão verbal. Então, Lula começou a falar. Sua voz, quando veio, não era alta nem agressiva. Era calma, pausada, quase didática, mas com um timbre de aço por baixo. Senador Vance, ele iniciou, e o mundo inteiro se inclinou para ouvir. A sua pergunta é muito interessante, muito reveladora, eu diria. Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar, carregada de implicações. O capítulo chegava ao fim, não com uma explosão, mas com o acender lento de um pavio. A armadilha estava montada, a isca lançada, mas o peixe parecia estar prestes a virar o barco do pescador. A resposta de Lula ainda não havia chegado em sua totalidade, mas a introdução já sinalizava que não seria nada do que J.D. Vance, ou talvez o mundo, esperava. A curiosidade para o próximo desdobramento era imensa. O palco estava montado para a virada. A pausa de Lula, após classificar a pergunta de J.D. Vance como muito reveladora, pendurou no ar como uma nota suspensa, carregada de expectativa. As câmeras, sensíveis a cada nuance, mantinham o foco cerrado no presidente brasileiro. Vance, por sua vez, tentava manter a compostura, mas um vinco de impaciência começava a se formar em sua testa. Ele esperava uma defesa, talvez uma diatribe, mas não aquele início enigmático. Reveladora, senador, Lula continuou. A voz ainda em tom conversacional, mas com uma firmeza que não admitia interrupção, porque ela expõe uma visão de mundo que, com todo o respeito, me parece um tanto seletiva e talvez um pouco nostálgica, de um tempo em que o mundo era mais simples, ou pelo menos parecia ser para alguns. Um murmúrio quase inaudível percorreu a plateia. Lula não estava atacando Vance diretamente, mas sim a premissa do seu questionamento, o frame que o senador tentara impor. Você mencionou o cavalo de Troia, senador Vance. Lula prosseguiu, gesticulando levemente com a mão. É uma imagem forte, mas eu lhe pergunto, quando o Brasil, uma nação soberana, busca diversificar seus parceiros comerciais, fortalecer laços com outros países emergentes que compartilham desafios e aspirações semelhantes, como os BRICS, isso é realmente um cavalo de Troia? Ou seria, talvez, a simples busca por um lugar mais justo e equilibrado na mesa das decisões globais? Um lugar que, por muito tempo, nos foi negado ou concedido apenas à margem. Lula olhou diretamente para Vance. Depois, varreu o olhar pela audiência e para as câmeras, como se estivesse falando com cada espectador individualmente. O Brasil não quer ser quintal de ninguém, senador. Já fomos no passado, aprendemos a lição. Queremos ser protagonistas do nosso próprio destino. Isso implica construir pontes, não apenas com nossos parceiros tradicionais, aos quais valorizamos imensamente, mas com todo o mundo. Isso é autonomia estratégica. Não é ser anti-americano
ou anti-ocidental. É ser pró-Brasil, é ser pró-desenvolvimento, pró-paz e pró-multilateralismo. Vance abriu a boca para intervir, talvez para rebater a ideia de quintal, mas Lula ergueu a mão levemente, um gesto que pedia e impunha a continuação de seu raciocínio. O mediador, que até então parecia tenso, relaxou sutilmente. A resposta de Lula, embora assertiva, mantinha-se no campo das ideias, da diplomacia. O senhor fala sobre minar instituições financeiras e democráticas ocidentais. Lula continuou. E aqui sua voz ganhou um tom mais incisivo, a lâmina da sua retórica começando a cortar mais fundo. Eu pergunto, senador, o que mais mina a confiança nessas instituições? Seria a busca legítima de países como o Brasil por alternativas que reflitam melhor a nova realidade econômica global? Ou seria, talvez, a insistência de alguns em manter estruturas de poder do século XX que já não respondem aos desafios do século XXI? Pensemos nisso. Ele fez uma pausa dramática, permitindo que a pergunta retórica ecoasse. As luzes do estúdio pareciam concentrar-se ainda mais nele. O senhor mencionou valores de liberdade e democracia. Lula prosseguiu, e agora um leve toque de ironia infiltrou-se em sua voz. Valores que o Brasil compartilha e defende arduamente, senador. Nossa democracia é jovem, vibrante e, como a sua, já enfrentou suas próprias tentativas de desestabilização. Mas eu lhe pergunto, esses valores são um monopólio geográfico? A defesa da democracia se enfraquece quando dialogamos com nações que têm sistemas diferentes, ou ela se fortalece quando buscamos pontos de convergência, quando promovemos o entendimento mútuo em vez do isolamento e da hostilidade. J.D. Vance parecia desconfortável. A narrativa que ele tentara construir, Lula como um líder dúbio flertando com o inimigo, começava a se esfacelar. Lula não estava apenas se defendendo, estava redefinindo os termos do debate, expondo as falácias implícitas na pergunta do senador. E então veio a jogada que ninguém esperava, o momento que faria os comentaristas políticos debaterem por semanas. Lula inclinou-se um pouco para a frente, espelhando o gesto anterior de Vance, mas com uma energia completamente diferente. Não era predatória, mas sim a de um professor paciente, prestes a explicar um ponto crucial a um aluno teimoso. Senador Vance, disse Lula, e seu tom agora era direto, quase pessoal, mas sem perder a dignidade presidencial. O senhor representa um estado importante nos Estados Unidos, Ohio, um estado com uma forte base industrial, trabalhadores que, assim como os trabalhadores brasileiros, sentiram na pele os efeitos de uma globalização que nem sempre foi justa, de decisões econômicas tomadas em salas distantes, muitas vezes sem levar em conta o impacto humano. Vance franziu o senho, claramente surpreso pela mudança de foco. Onde Lula queria chegar com aquilo? Eu acompanhei alguns dos seus discursos, senador. Lula continuou, demonstrando um preparo que pegou Vance de surpresa. O senhor defende, com veemência, a necessidade de proteger a indústria americana, de garantir que os empregos permaneçam no seu país, de priorizar os interesses dos seus cidadãos. Chama isso de nacionalismo econômico, ou algo similar. É uma posição legítima, que reflete as preocupações dos seus eleitores. Lula fez uma pausa. O silêncio no estúdio era total. Então me diga, senador. E aqui, a voz de Lula era suave, mas cada palavra caía como uma pedra. Quando o Brasil busca fortalecer sua própria indústria, quando busca acordos comerciais que beneficiem nossa população, quando buscamos reduzir nossa dependência de uma única moeda ou de um único bloco econômico para proteger nossa economia das volatilidades externas, porque isso é visto como uma ameaça velada,
e não como a mesma busca legítima por autonomia e prosperidade nacional que o senhor defende. Para o seu próprio país, o golpe foi cirúrgico. Genial. J.D. Vance ficou visivelmente sem palavras. A analogia era simples, direta e devastadoramente eficaz. Lula não apenas defendeu sua política, mas usou a própria plataforma ideológica de Vance para validá-la. Ele expôs uma contradição fundamental, porque o nacionalismo econômico era aceitável para os Estados Unidos, mas suspeito quando praticado por uma nação emergente como o Brasil. A acusação de minar instituições soava agora como uma tentativa de impedir que outros jogassem o mesmo jogo que as potências estabelecidas sempre jogaram. As câmeras fizeram um impiedoso close-up no rosto de Vance. Ele abriu a boca, fechou, um leve rubor subindo por seu pescoço. Qualquer resposta que desse poderia soar hipócrita. Se concordasse com Lula, estaria minando sua própria crítica inicial. Se discordasse, teria que explicar por que o mesmo princípio não se aplicava ao Brasil. Ele estava encurralado, não por gritos ou acusações, mas pela lógica implacável e pela retórica afiada de Lula. Lula, percebendo o xeque-mate, não tripudiou. Apenas manteve o olhar firme, sereno, permitindo que o silêncio fizesse seu trabalho. O mediador, vendo a situação de Vance, pigarreou e, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, interveio. Senador Vance, algum comentário sobre essa perspectiva? Vance recompôs-se minimamente. Bem, eu diria que o contexto é diferente. Ele começou a gaguejar, mas a convicção havia desaparecido de sua voz. As implicações de certas alianças, a escala. Ele não conseguiu formular uma refutação coesa. O dano estava feito. Lula não precisou dizer mais nada sobre aquele ponto específico. Ele havia virado o jogo com uma única pergunta, uma jogada de mestre que expôs a fragilidade do argumento de Vance e, ao mesmo tempo, elevou o debate para uma questão de princípios e de justiça nas relações internacionais. Nas redes sociais, a reação foi instantânea. Hashtags como "A Lula silencia Vance" e resposta "De Lula" começaram a subir nos trending topics globais. Comentaristas de diversas vertentes analisavam a troca de palavras, a maioria reconhecendo a habilidade política e a inteligência estratégica do presidente brasileiro. Memes começaram a surgir, justapondo a expressão confiante de Vance no início, com seu semblante aturdido após a resposta de Lula. No estúdio, a atmosfera mudara completamente. A tensão inicial dera lugar a um respeito quase palpável pela performance de Lula. Alguns membros da audiência trocavam olhares de admiração. Até mesmo os assessores de Vance, visíveis nos cantos do estúdio, pareciam desolados. O restante do debate continuou, mas o clímax já havia passado. Vance tentou recuperar o terreno perdido, mas suas intervenções soavam defensivas, sem o mesmo impacto. Lula, por sua vez, continuou a responder às perguntas com calma e confiança, consolidando a posição de estadista que havia reafirmado naquela noite. Ao final do segmento, quando o mediador agradeceu aos dois convidados, a diferença em suas posturas era notória. Vance exibia um sorriso forçado, enquanto Lula agradecia com a tranquilidade de quem havia cumprido uma missão difícil, mas com sucesso. Enquanto as luzes do estúdio diminuíam e a equipe técnica começava a se movimentar, Lula permitiu-se um breve momento de reflexão. Não era sobre vencer um debate, mas sobre afirmar a voz do Brasil no cenário mundial. Era sobre mostrar que a inteligência, a estratégia e a convicção nos próprios princípios eram armas mais poderosas do que a retórica vazia ou as acusações infundadas. Ele sabia que a luta por um mundo mais justo e multipolar era longa
e cheia de adversários, mas naquela noite, uma pequena batalha havia sido vencida. E a resposta, direta e inesperada, havia de fato calado, ao menos por um tempo, uma das vozes críticas que tentavam diminuir o papel do Brasil e de seu povo. A imagem que ficaria não seria a da armadilha, mas a da reviravolta magistral.